Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João. Eu passei uns dias pensando qual seria o nosso próximo tema, qual seria a nossa próxima série aqui pelas manhãs. E eu pensei, depois de orar e de refletir, que nós temos na Bíblia, dos relatos que temos sobre a vida de Jesus, nós temos um, que é esse aqui, do Evangelho de João, que é encerrado com uma atribuição de autoria, né? No final do livro, diz quem é o autor. E o autor, que não recebe nome no Evangelho, apesar de nós o identificarmos como João, que de fato foi João, mas ele no texto não receber nome, ele é chamado de aquele que Jesus amava. Aquele que Jesus amava. E pensei que uma boa perspectiva de nós olharmos para a nossa missão como cristãos no mundo é o dos que dão testemunho de serem amados por Jesus. Porque de fato, João também amava Jesus, né? Mas não é essa a nomenclatura de que ele era amado por Jesus, como nós também somos. E talvez olhando o que João fala sobre Jesus, nós possamos também aprender como falar de Jesus no mundo. Então nós vamos meditar um pouco, a partir do Evangelho de João, sobre o testemunho do amado de Jesus, para a gente aprender a ser testemunha do amor de Cristo. Amém? Muito bem, então nós vamos começar do começo, que dizem que é o melhor lugar para começar. João capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Se você tivesse que escolher alguém para dar uma referência sobre você, quem você escolheria? Alguém para falar para outros quem você é. Quem você escolheria? Pensa aí, rapidinho. Quem você escolheria? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga que está terminando o seu mestrado no exterior, e ela me escreveu e falou assim: Cacau, eu preciso de uma recomendação para eu aplicar para o doutorado. E como é em teologia, seria valioso que fosse uma recomendação de um pastor do meu país, um pastor brasileiro que desse uma recomendação. Então, eu queria pedir se você podia fazer isso. Aí eu falei, não posso, vou fazer. Aí falei, e agora, como é que faz isso?
Aí fui procurar na internet, né? Formas de escrever recomendações para doutorado nos Estados Unidos. E aí descobri que tem sites das próprias universidades que indicam qual jeito de escrever, né? Então fui lá ler o que eles indicavam, como escrever. E um site botava uma coisa assim, exemplo de uma boa recomendação, exemplo de uma recomendação ruim. E aí quando ele comentava os exemplos, ele dizia que a boa recomendação é aquela que mostrava conhecimento da pessoa que você está recomendando. Eu tinha vários itens, né? Mas esse item era interessante. Conhecimento da pessoa que você está recomendando. E, de fato, que isso era refletido em falas mais sobre a pessoa e não só sobre o seu currículo ou sobre a sua trajetória acadêmica. E eu achei isso interessante, né? Achei isso interessante. E fiquei pensando que talvez, né, fiquei com essa pergunta, né? Quem é que eu escolheria para me recomendar num outro contexto, não num contexto universitário, acadêmico, mas em algum lugar, né? Quem eu escolheria para falar? Provavelmente a gente escolheria aquele que tivesse o olhar mais generoso sobre nós, não é? Aquele que tivesse o olhar mais generoso sobre nós. Aquele que fala de nós com mais valor. Talvez também, com certeza, a gente não escolheria alguém que fosse muito conhecido por ser um mentiroso. Isso não seria um tiro no pé. Alguém que falasse assim, não, ele é muito bom, ele foi para a Lua e voltou em 30 minutos, né? Uma coisa do tipo, não ia... Quando ele tinha 10 anos, ele passou na prova do ITA. Não ia adiantar muita coisa, né? Alguém que fosse verdadeiro, mas generoso. E alguém que é verdadeiro, mas generoso, é alguém que a gente quer como amigo, né? Que nos conhece, mas ainda assim tem um olhar generoso sobre nós. Eu acho que o Evangelho de João é uma maneira muito interessante de nós... É um relato sobre Jesus que cai nesse campo de alguém que é verdadeiro e que ama aquele de quem ele está falando. E João é esse, que vai falar de Jesus de um jeito amável. De um jeito amável. Os 4 evangelistas falam com muita admiração e amor mesmo, né? Mas João traz sempre esse aspecto, vamos dizer assim, do amor de Cristo e desse vínculo. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Mas, estranhamente, quando a gente chega nesse primeiro capítulo, nós não encontramos um livro que começa com expressões de muita intimidade. Né? Não é um livro que começa com muita intimidade falando de Jesus. Pelo contrário, ele sequer fala do nome de Jesus. Ele sequer fala da família de Jesus. Ele não fala nada. Ele começa usando um dos termos mais impessoais que se pode usar sobre Jesus Cristo. Ele chama Jesus de a palavra. Aquele que é a palavra. Estranho, não é? Para alguém próximo. E talvez, se isso fosse uma recomendação para Jesus fazer um doutorado numa universidade americana, ia dizer, não demonstrou conhecimento próximo dessa pessoa. Aquele que é a palavra. Mas por que João, tão próximo de Jesus, esse chamado de aquele que Jesus amava, esse que reclina sua cabeça sobre o peito de Jesus Cristo no momento da ceia, por que ele vai começar chamando Jesus de a palavra, uma coisa tão distante assim? Primeiro que João não chama Jesus só de a palavra. Ele chama Jesus nesses textos que nós lemos aqui de 3 coisas, de 4 coisas. 4 coisas. Ele chama Jesus de a palavra, ele chama Jesus de luz,
ele chama Jesus de vida e ele chama Jesus de Deus. Ele chama Jesus de 4 coisas aqui: palavra, luz, vida e Deus. Que ele chama Jesus de Deus está claro aí logo no primeiro versículo, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E isso era algo que nós sabemos que João não estava ensinando uma novidade, tá? Ele não estava ensinando uma novidade para a igreja. João é o último evangelho e os escritos joaninos estão entre os escritos mais tardios do Novo Testamento. Quando João escreve todos os seus escritos, o evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse, ele está falando para um público muito diferente daquele que conviveu com Jesus. Ele está relatando sobre Jesus Cristo para pessoas que não tiveram contato com Cristo encarnado, mas que já têm uma base doutrinária relativamente estabelecida. Possivelmente 60 anos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado. 30 anos depois do último escrito do apóstolo Paulo. Então, bem avançado os escritos de João. Não sei se 30 anos, 25 anos depois do último escrito do apóstolo Paulo. Então, é bem avançado o escrito joanino. Já é para um momento em que já há uma comunidade cristã com doutrinas próprias, com uma literatura cristã própria, incluindo cartas e epístolas apostólicas. As afirmações da divindade de Cristo não são novidade para essa igreja. De modo que João não gasta muito tempo tentando convencer as pessoas de que Jesus era Deus. Ele faz essa afirmação categórica e acabou. Nós vemos que escritos anteriores aos escritos de João já falavam da divindade de Cristo, seja Filipenses, como nós falamos, sejam os outros evangelhos que não chamam Jesus de Deus com essa palavra, mas atribuem a Jesus Cristo profecias sobre Yahvé do Antigo Testamento, seja Hebreus mesmo, esses escritos falam de Jesus como Deus. Ou o próprio livro de Atos, em que Paulo diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Então, João não está adivinhando, inventando, colocando uma nova doutrina, dizendo que Jesus é Deus. Isso não é novo para a igreja. Mas isso também não basta. Talvez, se ele falasse simplesmente Jesus é Deus, aí sim a gente diria que é um aspecto muito impessoal da afirmação de João nesse início. Mas ele diz essas outras 3 palavras, e é nelas que eu quero me concentrar. Não é que eu vou deixar Deus um pouquinho de lado, não. Eu vou deixar a menção a Deus um pouquinho de lado para focar nas outras 3 palavras. Palavra, vida e luz. Ou palavra, luz e vida. Essas 3 palavras. Quando João fala que Jesus é a palavra, ele está aqui usando um conceito muito complicado. Outro assunto que teve muito debate na história da interpretação bíblica aí. Primeiro que João escreve esse livro em grego. E escrevendo em grego, ele usa a palavra para palavra em grego aqui, que é logos. Em grego, logos tem uma definição. Ele tanto pode significar palavra, mas ele também, em determinadas linhas filosóficas gregas, ele significava o que diferenciava um som de uma palavra mesmo. Ou seja, logos era algo que era capaz de ser emitido por alguém que tivesse razão, enquanto outros sons não. Então, um animal podia fazer um som, mas ele não tinha palavra, porque palavra é um som com sentido. De modo que algumas pessoas chegavam a usar essa ideia de logos como uma ideia do sentido das coisas, não só o sentido da palavra, mas o sentido de todas as coisas. E por muito tempo essa foi a interpretação mais comum do uso da palavra logos aqui em João capítulo 1. Mas isso também era marcado por uma tendência da igreja de afastar o Novo Testamento da sua herança judaica, que também tem seu próprio sentido para a palavra palavra. Em hebraico, palavra não é logos,
porque logos é grego, é dabar, que significa palavra, mas que tem um conceito metafísico completamente diferente. Quando se fala da palavra de Deus no Antigo Testamento, fala-se da Escritura também, mas fala-se mais ainda da palavra de Deus com a qual Ele sustenta todas as coisas. Aquela palavra lá que está no Salmo 19, que dá entendimento aos humildes, mas é também ela que sustenta todo o universo. Então não é simplesmente a palavra no sentido filosófico, ela é a própria vontade de Deus, ela é a própria expressão de Deus. João está sendo mais grego ou mais hebraico aqui? Eu acho que ele está usando as duas coisas. Ele não seria o primeiro. Outros na história da filosofia e da religião fizeram essa conexão entre Deus e a filosofia grega, Deus judaico e a filosofia grega. Mas João faz isso de maneira muito original, apontando para Jesus. E aí você vai dizer, não, então ele está sendo ainda mais impessoal, ele está fazendo todo um debate teológico e filosófico sobre uma pessoa que ele conheceu pessoalmente. Mas é aqui que eu acho que entra o nosso plot twist. A questão é que Jesus Cristo é a palavra, porque Ele cria todas as coisas, é o que Ele fala aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Mas é também porque sem Ele nada pode ser compreendido. João quer dizer que o mundo só é compreendido através do sentido que Jesus dá. Ele só é compreendido assim. Agora vamos lembrar da amizade. Acho que todos nós temos experiências com pessoas, especialmente com amigos, que nos marcaram tão profundamente, que transformaram nossa maneira de ver a vida, que mudaram nossa maneira de pensar sobre as coisas. Agora, João teve uma amizade com Jesus. Quando ele vai falar da transformação que Jesus causa na vida dele para ele ver o mundo de maneira diferente, ele não vai dizer assim, aprendi com meu amigo Jesus que isso é assim. Ele vai dizer, o mundo foi criado por ele. E é só num relacionamento com Ele que você vai entender. Não é maravilhoso isso, meus queridos? Não tinha outro jeito de João falar, não tinha outra maneira dele falar. Ele não podia simplesmente falar, olha, eu vou contar uma história pequenininha e você aplica na sua vida. Não, a história que ele está contando é gigantesca. É a história de todo o universo. No encontro com uma pessoa. Aquele que é a palavra. Mas ele não é só a palavra, ele também é a luz. João trabalha muito no seu evangelho com essas ideias de luz e trevas, visão e cegueira. Ele trabalha muito com esses conceitos. E esse faz todo sentido, porque ele está falando com pessoas que não viram Jesus. Essas pessoas não viram Jesus. E se elas não viram Jesus, elas podem se encontrar numa situação de cegueira. Então João, ao invés de falar assim, olha, meus queridos, Jesus está aqui, olha para ele, Jesus está aqui, olha para ele. Ele diz, ele é a luz, é através dele que eu vejo as coisas. Quem chegou a essa conclusão foi C.S. Lewis, que disse que ele cria em Deus, ele cria em Deus como ele cria no sol, não porque ele visse o sol, apesar de que a gente pode olhar para o sol se quiser, né? Mas você vai vê-lo por pouco tempo. Mas porque através dele, ele vê todas as coisas. João está falando de um encontro com aquele que fez com que ele visse e revisse todo o mundo de outra maneira. E como eu já falei para os irmãos, e não vou repetir isso, porque eu sempre repito, vou repetir então, só rapidinho. João aqui está falando de um novo Gênesis, um novo mundo,
um mundo que surge em Jesus Cristo. E agora a gente vive simultaneamente em duas realidades. Uma realidade antiga, que é o velho mundo, marcado pelo pecado. E esse novo mundo refeito num novo haja luz, que é Cristo mesmo. E a gente vive na intersecção desses dois mundos. É se apegando à palavra que é Cristo, que nós temos o nosso mundo transformado e passamos a habitar um mundo novo, e não um mundo antigo. Ele é a luz. Ele é a luz. Mas ele também diz que nele estava a vida. E essa é a última palavra que eu quero destacar aqui. Nele estava a vida. João também vai falar sobre morte e vida. Ele vai falar também sobre a ressurreição de Jesus. Mas acima de tudo, em Cristo nós temos o encontro com a vida agora também. Como nós estávamos falando aqui no EBD, o apóstolo Paulo diz que viver agora é viver em Cristo. Eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E também, ao dizer que Jesus é vida, ou que a vida está nele, significa que fora dele o que nós temos é morte. Então há um convite a participar dessa vida aqui. Há um chamado para participarmos dessa vida. Distantes de Cristo, nós não entendemos nada porque Ele é a palavra, nós não enxergamos nada porque Ele é luz, e nós não vivemos porque Ele é a vida. E João fala isso a partir de alguém que conheceu pessoalmente. Se os escritos de João são de fato os últimos do Novo Testamento, e eles são, João então estava perto da sua morte aqui. De modo que, no último capítulo, até esse tema aparece, né? É Pedro falando assim, Senhor, e o que dizer desse? E aí Jesus olha para João e fala assim, o que você quer com ele? Se eu quiser que ele não morra, o que te importa? E aí João escreve, foi isso que ele disse, se eu quiser que ele não morra, e não que ele não vai morrer, porque ele viveu muito mais que os outros, né? Então talvez alguns ali entenderam que ele não ia morrer. Fala, não foi isso não. O tema da morte aparece, mas quem é a vida? É Cristo. Onde está a vida? Em Cristo. Então, se Cristo está a vida, vale a pena viver Cristo e vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena buscar a Cristo como o que há de mais transformador e essencial do nosso viver. E o meu intuito em nós juntos mergulharmos aqui no Evangelho de João, a partir de hoje, é que nós sejamos tomados por esse amor por Cristo, ao ponto de nos apegarmos a Jesus com tudo que nós somos. A relativizarmos os outros apegos a respeito de Jesus. O relativizar não é desapegar, mas é colocá-lo em relação ao apego que nós temos em Jesus. Ao enxergarmos todas as coisas através de Jesus, a vivermos de fato a vida de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa é perda de tempo, meus irmãos, é perda de tempo. Qualquer outra coisa é perda de tempo. Jesus Cristo é a luz, é a vida, é a palavra, é Deus. Ele termina o texto que nós lemos dizendo, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Que sejamos abertos a essa luz. Que interpretemos toda a realidade a partir de Jesus Cristo. N.T. Wright escreveu uns anos atrás um livro que ficou com o título em português, Indicadores Fragmentados. Indicadores fragmentados. Em que ele tenta mostrar no mundo que nós vivemos elementos em que falta Jesus para explicar e que Jesus explica, o que apontam para a necessidade de uma explicação. E ele escreve esse livro inteiro, ele não é o único que faz isso, o Chesterton fez isso, o C.S. Lewis fez isso.
Muitos outros escritores fizeram esse tipo de tentativa, mas o que há de original nesse livro é que ele faz isso a partir do Evangelho de João. Ele tenta só com o Evangelho de João mostrar como Jesus dá sentido ao mundo inteiro. E é isso que a gente vai tentar também nesses dias. Encontrar como Jesus dá sentido em todas as coisas. Porque Ele é a palavra, Ele é a luz, Ele é a vida. Amém? Vamos orar então, meus irmãos. Senhor nosso Deus, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe e nos ensine a olhar para a vida através de Jesus Cristo. Que vivamos, ó Deus, pela sua bondade, pela sua vontade. Que vivamos, ó Deus, pelo seu amor. E que saibamos, ó Pai, ser testemunhas de Jesus Cristo, como quem sabe que é amado por Ele. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.